Olá, meus amigos, eu sou Naldo de Paula, o seu repórter agro, e estamos de volta com mais um vídeo trazendo mais dicas legais para você. Hoje falando sobre 8 dicas para um projeto de sucesso na pecuária leiteira. Você trabalha com leite ou quer trabalhar com leite? Quer saber dessas dicas? Então eu te convido, vamos comigo até o final do vídeo e não perca a nossa dica de hoje, trazendo 8 dicas para um projeto de sucesso na pecuária leiteira. Quer te convidar, claro, chegou novato, já se inscreva aqui conosco, vem fazer parte da nossa família, dê o seu like no joinha, no gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos, tá? E vem aqui fazer parte da nossa família, tá ok? Estamos aqui vários canais falando tudo sobre o agro brasileiro, e assim que terminar esse vídeo, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo links de outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Você, é claro, é meu convidado e minha convidada a entrar lá depois que terminar o vídeo e assistir e se inscrever nos demais canais comigo, tá ok? Então, vamos para a dica de hoje, hein? 8 dicas para um projeto de sucesso na pecuária leiteira. Que devemos saber, meus amigos e minhas amigas, que a primeira etapa, né, ela é obrigatória para a definição de um projeto de excelência, né? Isso é determinar o que você deseja fazer, ter um objetivo. Esse será o alvo de todo o trabalho. Então, na execução de um projeto de sucesso na pecuária leiteira, a definição do objetivo é como antes de iniciar uma viagem. Precisamos definir o destino para onde se está indo. Então, vamos começar aqui com essas 8 dicas. Primeira, definição do objetivo. Todas as decisões a serem tomadas na elaboração de um projeto estarão sendo muito influenciadas pelo seu objetivo. Por isso, deve-se dar atenção a uma clara definição do mesmo, tá ok? De onde você quer chegar. O objetivo de um projeto ou de um sistema de produção de leite deve ser definido, né, pelos empresários, pelos investidores, pelos produtores rurais. Somente esse empresário ou a alta gestão de uma empresa pode definir o objetivo e toda empresa será um reflexo direto ou indireto do que pensa aí, né, a alta gestão. Então, é fundamental tomar alguns cuidados na definição desses objetivos. Então, defina um objetivo verdadeiro. É comum as pessoas dizerem que o objetivo de um negócio é ter o máximo retorno do capital investido. Por saberem que essa é a proposta do mundo capitalista e que propostas diferentes seriam recriminadas ou até discriminadas, sempre que se define um objetivo, é importante que haja um aprofundamento nessa análise para se evitar uma definição artificial, né, que não expresse os verdadeiros sentimentos do empresário. Então, existem sistemas que não têm como objetivo central a máxima remuneração do capital. Isso deve ser percebido e tratado com naturalidade. Então, esses sistemas, eles precisam ser tratados de acordo com o verdadeiro objetivo. Então, qualidade de vida, adequação ao ideal da vida do empresário, nível de estresse provocado pelo sistema, realização de um sonho pessoal, prazer e status podem ser fatores que afetam o objetivo de um sistema e deve ser considerado, ok, meus amigos? Então, se aprofunde no objetivo. Então, para isso, a definição deve ser feita de forma profunda, analisando a definição no contexto pessoal e profissional do empresário. Se o objetivo for o lucro, deve-se pensar qual é o objetivo daquele lucro. Para onde a empresa e o empresário querem verdadeiramente ir? O crescimento será indeterminado ou existe uma pretensão de crescer até determinado ponto, né, e cuidar de outras prioridades? Que nível de sacrifício se está disposto a fazer para atingir esse objetivo? Esse projeto é o principal projeto de vida do empresário ou é só mais um projeto? Quanto tempo o empresário pode esperar para atingir esse objetivo? E, por fim, qual a importância desse projeto na estabilidade futura desse empresário? Essa foi a dica 1. Como é que o tópico é importante? A segunda dica das 8. Na definição do projeto, é fundamental que se faça uma boa análise do perfil do empresário. Pondere, então, as seguintes características. Origem.
O empresário tem origem relacionada com a atividade ou está interessado recentemente e não tem conhecimento amplo do negócio? Gosto pessoal. As preferências pessoal do empresário devem ser conhecidas e levadas em consideração. Desde que isso não seja tecnicamente contraindicado, deve-se tentar adequar o projeto às preferências pessoais do empresário, assim como a adequação de um funcionário a uma função relacionada com as suas preferências pessoais é um fator de motivação. A adequação de um projeto às preferências do empresário deve motivá-lo, tá ok? Então, cuidado apenas para não abrir mão de definições técnicas importantes em função de preferências pessoais. Nesse caso, exercite a capacidade de argumentação e convença o empresário das razões para a melhor opção. Disponibilidade de tempo e interesse em fazer a gestão do empreendimento, outro tópico. O empresário planeja fazer a gestão ou irá delegar para uma outra pessoa contratada? Se planejar fazer a gestão, qual é a sua capacidade e experiência administrativa? Em uma gestão contratada, o sistema pode substituir a pessoa ou buscar o perfil ideal? Quando o gestor é o próprio empresário, ele não pode ser substituído e por isso o sistema tem que investir em seu crescimento e estar compatível com as suas limitações. Próximo tópico, capacidade de delegar responsabilidades. Especialmente nas situações em que a gestão será entregue a pessoas contratadas, deve-se identificar a capacidade do empresário de fazê-lo com competência, né? Muitas vezes, a interferência errada do empresário, que tem dificuldade de delegar poderes reais ao gestor, complica o sistema. Então, a definição de uma estrutura administrativa ela é fundamental para uma boa definição do sistema. Um sistema deve ter complexidade compatível com a estrutura administrativa. Próximo tópico, capacidade de investimento. O dimensionamento e a velocidade de implementação de um sistema vão depender diretamente de capacidade de investimento do empresário. Pretensão de lucro. Cada pessoa tem uma pretensão financeira diferente em função do próprio horizonte que vislumbra. Isso é fundamental nos processos de contratação. Não se deve contratar alguém que pretende ganhar 5 mil por mês para ser ordenador. Da mesma forma, deve-se considerar a pretensão do empresário para a definição de um projeto. O empresário acostumado a trabalhar com negócios milionários não deve ter uma fazenda com 40 vacas em lactação, pois não vai tratá-la como um negócio importante. Por outro lado, um produtor rural que passou a vida gerenciando uma fazenda que cresceu dos 200 para os 600 litros diários, né, vão se realizar se um projeto bem feito for capaz de levá-lo a uma produção de 1.500 litros de leite diários e não vai convidar, né, não vai conviver bem com a ideia de possuir aí um mega projeto de 1.000 vacas em lactação, entendeu? Terceira dica, definição das condições pré-existentes. A fazenda. Algumas vezes o projeto não tem, porque no caso, né, alguma vez um projeto ele pode ser executado para um cliente que ainda não tem a fazenda. Nessa situação, pode-se definir a fazenda ideal em função dos outros fatores de definição do sistema. No entanto, na realidade prática, o que acontece na maioria das vezes é o início do trabalho de definição do projeto para um cliente, né, que já tem a fazenda. Nesse caso, a fazenda é um fator muito importante de definição do sistema a ser usado e por isso deve fazer um bom diagnóstico, entendeu? Extensão da fazenda e das glebas. É fundamental que a área seja medida para que as decisões possam ser precisas. O investimento de medição de uma fazenda é feito uma vez só e vai melhorar todas as tomadas de decisões. Topografia. Com a fazenda medida, pode-se fazer uma avaliação de topografia de cada gleba. Sugerimos, né, a definição das áreas mecanizáveis e não mecanizáveis. Essa característica está intimamente ligada à possibilidade de intensificação. Qualidade do solo. Deve-se fazer uma boa avaliação da qualidade dos solos a serem trabalhados.
A participação de um agrônomo com boa experiência é fundamental nessa etapa e a análise do solo será fundamental para que se tenha uma visão adequada do nível de fertilidade pré-existente. A identificação da qualidade dos solos vai influenciar diretamente a escolha das opções forrageiras, determinar os trabalhos de recuperação a serem feitos e pode influenciar o cronograma de implantação do projeto. Possibilidade de irrigação. A disponibilidade de água para irrigação e o estudo da viabilidade de outorga dessa água deve ser avaliado para que se pondere a viabilidade ou não de envolver irrigação no projeto. Culturas pré-existentes. De preferência de posse do mapa com as medidas precisas de cada gleba, deve-se definir quais as culturas pré-existentes na fazenda. Nas glebas de pasto, definir que espécie está presente e a condição em que está vegetando, se é em bom estado ou degradado, tá ok? Nas glebas de culturas, entre milho, soja, etc., é importante que se tenha uma referência das produções anteriores e que se faça uma avaliação do estado das glebas. Dica 4. Clima e pluviometria. Na fase de diagnóstico, é fundamental que se faça um bom estudo das condições climáticas da região. A variação climática ao longo do ano deve ser analisada cuidadosamente. Deve-se buscar informações de estações meteorológicas próximas, de preferência com dados de muitos anos, para evitar ser influenciado por informações pouco precisas. A temperatura, a umidade ao longo do ano tem grande influência na definição da raça a ser usada, do desempenho animal esperado e das instalações a serem definidas. As opções forrageiras, estratégias agronômicas e a viabilidade de uso de irrigação também serão influenciadas pela temperatura e pela umidade. Então, o regime pluviométrico também deve ser bem estudado para dar base à montagem das estratégias agronômicas de manejo animal, tá ok? Quinta, mercado. Faça uma análise de mercado dos produtos que serão vendidos pelo sistema. Se o sistema vai vender leite in natura, procure avaliar o mercado regional, né? Quem são os compradores, qual tem sido a sua política, como o mercado regional se comporta ao longo do ano, né? E como se compara com o de outras regiões do país. Faça também uma análise de mercado nacional e mundial, tentando vislumbrar as tendências futuras. Avalie também a possibilidade, né, de verticalização do sistema. Para isso, pondere quais são os centros potencialmente consumidores, a que distância se situam e que perfil de produto poderia atendê-lo. Ok? Pondere também se o empresário tem perfil para assumir mais esse desafio e se o dimensionamento do sistema está compatível com o tipo de verticalização. Analise o mercado de animais. A comercialização de animais pode ser importante para o sistema. Entenda como é o perfil do mercado de animais da região e avalie a possibilidade de atuar em outros mercados. Associe isso à capacidade do empresário de fazer um bom marketing, a boa condução das vendas. Avalie também, se for o caso, o mercado para a compra de animais para a implantação do projeto. Faça um estudo do mercado dos produtos a serem comprados, né, pelo sistema. Veja as opções regionais de produtos que serão usados na alimentação e veja o mercado de corretivos e fertilizantes. Algumas regiões ganham competitividade por estarem situadas estrategicamente próximo ao mercado de insumos. Sexta dica, as pessoas. É muito importante que se faça uma análise do perfil, né, das pessoas envolvidas no processo. Procure se aproximar das pessoas que trabalham nos diversos níveis da empresa. Tá? Uma análise dessas pessoas vai apontar fatores importantes, né, na definição do desafio de implementar o projeto e pode direcionar definições do sistema de produção a ser implementado. Alguns fatores devem ser observados, entre eles: as pessoas estão satisfeitas e têm uma relação positiva com a empresa? Então, a resposta a essa pergunta vai sinalizar a capacidade do gestor de motivar a equipe e envolvê-la nos desafios da empresa. A implementação de sistemas mais complexos vai exigir esse tipo de habilidade. Outra pergunta: as pessoas têm influência dos aspectos econômicos em suas decisões? É comum a existência de empresas
que, por estarem ao longo dos anos trabalhando sem um planejamento adequado, têm equipes que trabalham muitas vezes, né, motivadas e satisfeitas, mas sem qualquer relação com a eficiência econômica da atividade. Nesse quadro, as decisões são geralmente voltadas para a alta eficiência produtiva, mas desvinculada da eficiência econômica. A alteração desse quadro vai demandar medidas firmes e, por isso, é importante que ele seja identificado. As pessoas têm qualidade de vida? Faça uma avaliação da qualidade de vida das pessoas que trabalham com você. Avalie a qualidade das casas, do transporte, veja as folgas, os horários e férias são respeitados. Tá? Ao se intensificar um processo, é fundamental que as pessoas tenham condições de vida adequadas para que possam evoluir o seu treinamento. Identifique as pessoas receptivas e as resistentes. Vão existir pessoas altamente receptivas e satisfeitas com o processo de mudança e outras que muitas vezes, por se sentirem ameaçadas, tornam-se resistentes. Procure conhecer melhor. Incentive aquele que é receptivo e avalie o resistente. Muitas vezes, uma condução habilidosa transforma o adversário em forte aliado. Tome cuidado para não tirar conclusões apressadas. Procure conhecer bem as pessoas. Qual o nível cultural das pessoas envolvidas? Procure saber sobre a escolaridade, a experiência das pessoas que estarão envolvidas, a complexidade do sistema proposto ou a velocidade de implantação poderão ser influenciadas por esses fatores. Então, qual a abertura para que se faça alguma alteração na equipe? O empresário já tem confiança suficiente em seu trabalho para permitir que você proponha alguma mudança na equipe. Isso pode ser útil para que a pessoa de difícil recuperação seja substituída. Quando a implantação de um projeto envolve mudança de postura na equipe, a substituição de algumas pessoas é quase inevitável. A inserção na equipe de pessoas de sua confiança e que já conheçam sua metodologia de trabalho pode ser um grande facilitador. É importante que essa análise dessa hipótese seja feita na fase de diagnóstico, para que se proponha um cronograma compatível com a velocidade de formação da equipe. 7ª dica, o rebanho. Determine a composição do rebanho atual. Divida os animais por categoria. Faça uma avaliação individual dos animais. Defina uma metodologia para tal. Uma sugestão pode ser classificar por grau de sangue e também classificar a qualidade do animal. Exemplo. Animal perfeito, altamente desejável para o sistema. Animal com algum pequeno defeito, mais desejável para o sistema. Animal com defeito, mais aceitável para o sistema. Animal com defeito que o impede de permanecer no sistema, mas pode ser vendido sem ser para corte. Animal de corte. Faça uma avaliação da condição sanitária do rebanho. Verifique a condução anterior da sanidade. Se os dados não forem absolutamente confiáveis, refaça os exames. Então, por exemplo, problemas como tuberculose, brucelose, mastite, problema de casco, devem ser identificados antes mesmo de começar o trabalho. Evite detectar tarde demais algo capaz de mudar o contexto, entendeu? Faça um bom levantamento dos índices zootécnicos atuais. Isso vai permitir a boa definição do quadro anterior ao projeto e uma visão do desafio a ser assumido. Dica 8 e última. Documente a realidade anterior. Como assim? Não se esqueça de fazer uma boa caracterização da realidade anterior. Tire fotos, registros dos índices zootécnicos e econômicos anteriores. Preocupe-se em fazer um bom arquivo do antes. Como em qualquer processo de venda, é muito importante que se tenha boas ferramentas. A memória das pessoas é curta e quando se acostumam a uma nova realidade, podem se esquecer da realidade anterior. Então anote tudo, fotografe tudo. Para uma adequada valorização dos resultados obtidos, prepare uma apresentação como o antes e o depois. Isso pode ser fundamental para a motivação da equipe para novos desafios, pode ser ferramenta de venda de outros projetos ou pode ser usado para evidenciar o custo-benefício do recurso investido nesse projeto, ok, meus amigos? Então,
Foi um pouquinho longo o vídeo, mas muito interessante aí, que eu quis trazer para você aqui essas 8 dicas para um projeto de sucesso na pecuária leiteira. Então, se você quer ter sucesso na pecuária leiteira, chegou até aqui porque você quer e você está buscando. Foi um vídeo longo, e se você chegou até aqui, parabéns para você, é porque você está buscando informação. E só pessoas como você, que chegou até aqui nesse vídeo, é que tem mais chance de crescer e de vencer na vida. Então, parabéns para você que chegou até aqui, que acompanhou aqui as 8 dicas do nosso, falando sobre o projeto de sucesso para a pecuária leiteira, tá bom? E se você não está inscrito, inscreva aqui comigo, ative o sininho para todos, para você não perder nenhum vídeo novo do nosso canal, dê o seu like no nosso vídeo se você gostou, compartilhe esse vídeo aí na sua rede social com seus amigos e venha aqui fazer parte da nossa família. E antes de sair, deixe na descrição desse vídeo links de outros canais que eu tenho aqui no YouTube com outros assuntos que você possa interessar. Entra lá, inscreva lá também e fazer parte dos demais canais comigo, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.